Oi pessoal, eu sou o André Pestana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema Gestão e Educação, uma empresa chamada escola. Você está no canal Educação em Movimento. Mas antes de eu te chamar para vir comigo, eu quero pedir para que você deixe o seu like e para que você se inscreva no canal. Agora sim, vamos lá! Gente, o tema de hoje, Gestão e Educação, uma empresa chamada escola, ele pode parecer ainda um tema espinhoso, árido para alguns, uma vez que nós estamos relacionando a gestão ou a ciência da gestão com a educação propriamente, né? E diante de um quadro como esse, a pergunta que se faz é: mas a educação é um negócio? A educação está inserida no mercado? Qual é o papel da educação afinal? Enfim, uma série de perguntas que naturalmente surgem na medida em que, para nós, ainda existe uma certa confusão entre o papel social da educação e a oferta desse serviço no ambiente privado propriamente. Então, gente, dentro da dimensão do ambiente privado em especial, né, a gestão, e também no ambiente público, por que não dizer, a gestão ela cumpre um papel fundamental. Primeiro porque a gestão ela orienta a equipe, os procedimentos, os processos para um determinado horizonte, ela dá um norte e ela orienta para resultados que se pretendem, resultados no processo ensino-aprendizagem, resultados propriamente na dimensão administrativa, aonde alocar os recursos, sejam eles públicos ou privados, nós estamos falando do ambiente privado propriamente, aonde eu vou alocar aquele dinheiro objetivando atingir os resultados dentro da aprendizagem que são esperados pela comunidade educativa. O mesmo se aplica no ambiente público, né? Então, aonde alocar e que setores serão priorizados para que os nossos alunos, os nossos discentes obtenham os resultados que são esperados, da alfabetização ao ensino médio, por exemplo, ou à universidade. Então a gestão ela cumpre um papel que é determinante, que é o de orientar a toda a equipe, né? Aí a gente está falando naturalmente da direção à equipe operacional, para que essa equipe, para que esse time possa estar alinhado, caminhando e apontando numa mesma direção a partir dessas orientações que podemos chamar assim das orientações que são macro, orientações maiores, aquelas que determinam a nossa caminhada. Dentro desse conceito, né, ou a partir desse conceito, como nós falamos aí de gestão propriamente, nós precisamos elencar, eu diria, pelo menos 2 pontos que são essenciais: pessoas, né, e processos. Bom, pessoas significa dizer o seguinte: nós precisamos ter as pessoas certas atuando nos lugares certos. Bom, o que isso significa? Para que não fique um joguinho de palavras e uma redundância. As pessoas certas significa a gente identificar os talentos, motivar esses talentos, incentivar esses talentos, né, alocando esses talentos dentro daquela área específica de vocação desses talentos ou de interesse desses talentos, né? Significa dizer que a gente precisa, então, fazer um trabalho de investigação, de levantamento, né, propriamente, de aptidões, de interesses, de habilidades, de competências, de tal sorte que nós possamos ter não só o professor em sala de aula ministrando uma excelente aula, mas também aquele que atende na recepção ou aquele que nos dá o primeiro bom dia, que é o porteiro, preparado, né, para nos dar essa resposta necessária. Talvez alguns digam nesse momento, mas da portaria até chegar à sala de aula, essa preocupação é necessária? É evidente que sim. E eu aí quero até abrir um parênteses, que é fundamental, né? O nosso porteiro, ou o nosso pessoal de manutenção ou de limpeza, que são a base da nossa pirâmide, eles são educadores. Ao cumprirem esse papel de porteiros, eles, antes de qualquer coisa, eles são educadores. Então é preciso que a gente tenha uma pessoa alinhada com essa vocação de ser uma pessoa vocacionada para o relacionamento
para o contato interpessoal. Uma pessoa que não tem esse perfil propriamente, ela vai encontrar uma dificuldade nessa interação, mas muito provavelmente ela vai ter, provavelmente, uma facilidade em solucionar determinadas questões que estão muito mais relacionadas com outras questões que são operacionais, mas estão voltadas, por exemplo, para um problema no programa de computador, em que ele precisa ficar ali 1 ou 2 horas até solucionar aquele problema numa interação direta com a máquina. Ele é uma pessoa talvez um pouco mais reservada ou um pouco menos, enfim, aberta a esse contato, né? É uma pessoa talvez que nós, como a gente chama normalmente no dia a dia, de uma pessoa mais fechada, né? Ou introspectiva. Então vejam como é importante que o gestor identifique, desde a portaria até chegar à própria coordenação ou à própria direção, que essa pessoa, que esse gestor identifique esses talentos, essas habilidades e coloque essas pessoas atuando evidentemente de acordo com essas características, exercendo os seus papéis nos diversos setores da instituição. E isso é fundamental porque evidentemente, aí eu, claro, estou retornando a um primeiro vídeo em que eu falei sobre a questão desse prazer em viver, prazer em trabalhar, prazer em se relacionar, enfim, nós abordamos essa alegria, né? E hoje é preciso que se pense, que se entenda que o trabalho não pode ser enxergado unicamente como uma obrigação. Ele é também uma maneira de você se realizar. Mas para isso acontecer, o gestor ou o líder, ele cumpre um papel fundamental, que é o de motivar. Eu diria mais, eu diria que, sem medo de me equivocar, que esse talvez seja um dos pilares estruturantes do trabalho central desse gestor. É o de se fazer compreender para esse público a partir da liderança que ele exerce, mas estimulando essas pessoas a darem o melhor que elas são capazes a partir dessa vocação, dessa real motivação, né? Um outro ponto que eu acho muito importante destacar para o gestor é o da comunicação. E aí eu já vou deixar para vocês um spoilerzinho, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre comunicação ou a partir da educação. Mas a comunicação, só para fechar esse nosso primeiro momento, ela representa o segundo pilar estruturante do papel do gestor. O que é a comunicação? Comunicação, gente, de forma muito rápida e trocando em miúdos, é a ação de você tornar comum uma mensagem, é a ação que você promove de comunicar alguma coisa de tal maneira que todos possam compreender aquilo. Claro que cada um vai fazer a sua leitura, vai fazer a sua interpretação, mas é evidente que aquilo que está sendo colocado é entendido, é compreendido por toda a equipe. Se você pretende assumir a sua responsabilidade como gestor, saiba que esses são 2 pré-requisitos. O primeiro, o papel do líder, que é o de motivar, que é o de incentivar, que é o de liderar essa equipe a partir dessa relação interpessoal, dessa empatia, desse contato humano, né? E o segundo, a comunicação, ou seja, essa ação de você se relacionar com o outro de tal maneira que ele possa entender exatamente o que você quer, aonde você quer chegar, o que você pretende, quais são esses objetivos e mais, que a leitura possa ficar clara de que os objetivos vão atender aquilo que é esperado e desejado pela comunidade e não aquilo que é uma leitura pessoal ou aquilo que eu, gestor, acredito. Porque aí eu encerro a nossa conversa de hoje deixando uma provocação especial para você, gestor, que nesse momento está me escutando. A gente precisa compreender o seguinte: aquilo que você acredita isolado de um contexto, me desculpe o excesso de franqueza, mas representa apenas aquilo que você acredita.
para aquilo que você acredita se transforme em alguma coisa que tenha substância, é fundamental que isso seja validado pelo grupo. Se não for validado pelo grupo, desculpe, não vai dar certo. Por melhores que sejam as suas intenções, por mais que você esteja focado em um determinado objetivo legítimo e institucional, é necessário que todos os atores, né, estejam devidamente orientados e preparados para esse exercício. Isso só é possível com uma comunicação eficaz e principalmente com a validação, porque a partir dessa comunicação eficaz você evidentemente consegue validar com o grupo e você consegue fazer com que aquele objetivo pretendido venha a ser alcançado. Então, gente, por hoje é isso, nós voltamos a nos falar e está sendo sempre uma alegria, uma satisfação receber os comentários, os contatos de todos vocês. Um abraço e até a próxima.